Quantos ainda estão muito entusiasmados? Tem muita lenha para queimar ainda essa noite aqui? Vou contar com o entusiasmo dessas 38 pessoas, muito obrigado. Quantos tem muita lenha para queimar essa noite ainda aqui? Diga graças. Pega a sua Bíblia, por favor, abra comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8 e versículo de número 16. Deixa eu agradecer ao meu querido irmão que prontamente veio aqui servir ao Senhor, mas é que eu não tenho hábito de pregar com o teclado, mas muito obrigado pela sua ajuda aí, tá bom? Mas no final a gente faz algo junto. Muito obrigado de verdade, Deus te abençoe por isso. Lucas capítulo 8 e versículo de número 16, graças a Deus, graças a Deus. Quem já encontrou, dê um brado, diga: eu amo a Bíblia. Bom, está escrito: e ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com um vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Eu vou convidar todos vocês para nós fazermos essa leitura juntos, e para a gente fazer uma leitura mais bonita, uma leitura uníssona, nós vamos nos orientar pelo telão. Vou pedir para colocar novamente aqui o texto no telão, e aí, como há diferentes versões, a gente se orienta para cá. Está fugindo o texto, voltando. E fazemos uma leitura bem bonita no 3, 1, 2 e 3, vai. Pelo contrário, prontinho, quem diz amém esta noite? Quem diz graças a Deus? Este é um versículo, todo ele dito por Jesus. Estas são palavras de Jesus para chamar a atenção e esclarecer acerca de um assunto espiritual muitíssimo importante. Coisas como posicionamento correto, coisas como expectativas, coisas como retaliações, esses assuntos estão envoltos nessa fala de Jesus. Jesus vai se utilizar de um elemento comum na casa das pessoas, como era da sua característica, não falar de coisas estranhas, muito pelo contrário, falar de coisas comuns à vida cotidiana das pessoas, para que elas pudessem assimilar com a maior facilidade possível. Todo mundo tinha uma candeia em casa. Essa era a única maneira através da qual você podia iluminar a sua casa. Nós não estamos falando de um tempo onde há energia elétrica. Então as pessoas tinham candeias dentro de suas casas, e elas sabiam do que Jesus estava falando aqui. Então Jesus está sendo redundante? Não. Jesus está mostrando um ponto importante. Jesus está mostrando permita-me essa expressão, outro lado da moeda. Veja bem o que Jesus falou: e ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com um vaso, ou a põe debaixo da cama. Jesus está dizendo, essa seria a forma errada de se fazer. Não há um sentido lógico em, depois de acender uma candeia, fazer nenhuma coisa e nem outra. Não há razão lógica para, tendo acendido a candeia, cobrir ela com um vaso. Também não existe a mínima lógica em, tendo acendido a candeia, colocá-la debaixo da cama. Mas Jesus não trouxe esses dois exemplos por acaso. Ele não falou por acaso acerca destas duas coisas. Eu compreendo que o que Jesus também quer neste versículo é despertar em mim uma pergunta. E se existe um exercício que você deveria se propor a fazer ao ler a Bíblia, é conversar mais com ela. O texto bíblico é vivo e ele está diante dos seus olhos para receber perguntas. Pergunte ao texto e você vai se surpreender
como a palavra começará a lhe dar respostas acerca das perguntas que você fizer. Pastor, mas sobre qual pergunta o senhor está falando? Bom, Jesus escreveu: ninguém acendendo uma candeia faria isso ou aquilo. A pergunta que eu fiz para o texto foi: então, quem faria isso? Por que faria isso? Por que alguém poderia desejar fazer uma coisa fora do padrão, fora da lógica? De onde Jesus tirou esse caminho, essa alternativa tão ilógica de se cobrir com um vaso ou de se colocar debaixo da cama? Ou será que ele está querendo que eu entenda que estas são ameaças que toda candeia acesa pode vir a sofrer? Ameaças como ser coberta com um vaso depois de acesa, ameaças como ser colocada debaixo da cama depois de acesa. Afinal de contas, se existe uma coisa que eu e você já sabemos, é que as trevas são interessantes para muita gente. Repita comigo: as trevas, muito fraco, as trevas são interessantes para muita gente. Então eu percebo que Jesus está me convidando a pensar esse outro lado, o lado de alguém que tem interesse em ou colocar um vaso sobre a candeia, ou colocá-la debaixo da cama depois de acesa. E só existe um tipo de gente interessada em agir assim: gente para com quem as trevas são interessantes, pessoas que sentem-se à vontade na escuridão, pessoas que se movimentam à vontade na escuridão, pessoas a quem a luz da candeia pudesse ser incômoda, pessoas a quem a luz da candeia pudesse ser reveladora, expositiva, pessoas que pudessem agir rapidamente, apressadamente, desesperadamente, para após ver a candeia acesa, correr e tentar cobri-la com um vaso, correr e pegar e colocá-la debaixo da cama. Afinal, o resultado provocado pelo acender da candeia provoca desespero em quem está bem com as trevas, tem pacto com as trevas, está conveniente com as trevas. Eu quero que você compreenda algo na noite deste dia: ser aceso é bom, ser aceso é maravilhoso, ser aceso é tremendo, ser aceso é empolgante, mas ser aceso também suscita, desperta alguns adversários. Esses adversários são exatamente aqueles que não têm paz quando há luz, aqueles que querem o imperar da escuridão, porque fazem seus negócios na escuridão, têm seus relacionamentos na escuridão, têm suas alianças na escuridão, são afetivamente ativos na escuridão. Na escuridão tem maior capacidade de fazer suas ilegalidades. A escuridão é um bom negócio para muitos, mas a escuridão é o alvo daqueles que estão saindo daqui como candeias acesas. Então, enquanto você toma coragem para levantar a sua mão, eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. Você não vai sair daqui mais ou menos aceso, você vai sair daqui completamente inflamado pelo fogo do Espírito. Eu tenho uma notícia para dar: quem gosta de escuridão, que troque de calçada e saia do nosso caminho, porque vamos sair daqui cheios da presença de Deus e prontos para... Aleluia. Jesus está dizendo: não é assim, esse não é a forma, esse não é o jeito. A forma correta é tendo acendido uma candeia, colocá-la no velador. Esse é o seu lugar natural, esse é o seu lugar, o lugar que foi projetado para ela. Ela foi projetada para o velador, e o velador foi projetado para ela. Ela vai precisar se desvencilhar, ela vai ter que aprender a lutar contra aqueles que querem cobri-la. Ela vai ter que aprender a lutar contra aqueles que querem colocá-la debaixo da cama. Ela vai ter que objetivar ir na direção do velador. Ela vai ter que sonhar com o lugar que Deus preparou para ela.
ela vai ter que ser acesa e decidir que não vai permitir-se ser sufocada por nada e nem ser colocada debaixo de lugar nenhum. Ela vai ter que ser acesa num congresso como esse e começar a marchar triunfantemente até o velador, porque alguns se levantarão contra ela, mas ela caminhará firmemente na direção do lugar que o Senhor... Eu estou começando a sentir algo precioso da parte do Espírito Santo esta noite, mas eu quero que você compreenda algo. Quantos me ouvem, digam amém. É muito fácil eu dizer algumas coisas encorajadoras para você a respeito de ser e de estar aceso, mas eu sei que você sabe que não só de flores se faz uma vida de quem é aceso. Viver aceso e ser aceso trará algumas oposições, trará algumas contrariedades, trará algumas dificuldades, e é nessa hora que você precisa entender algumas questões muito simples sobre ser uma candeia acesa. E a primeira delas é que isso é nada mais e nada menos do que o cumprimento de um dever natural. Eu vou lhe explicar isso aqui. Se enquanto nós estamos aqui compartilhando a palavra, essa caixa de som que está aqui começasse a pegar fogo, isso seria normal ou anormal? Muito fraco. Normal ou anormal? Se você saísse daqui esta noite e de repente numa das ruas do caminho até a sua casa, você observasse um carro pegando fogo, isso seria normal ou anormal? Porque nem a caixa de som, nem o carro foram projetados para incendiar. O engenheiro não tinha isso em mente quando projetou nem a caixa de som, nem o carro. As funções desses exemplos que eu dei são outras. A função de uma caixa de som não é pegar fogo, mas a função da candeia é. A função do carro não é pegar fogo, mas a função da candeia é. O que você precisa entender é que quando você decide pegar fogo, você não está decidindo nada demais a não ser cumprir uma função natural que o Espírito de Deus fez recair sobre você. Não é um luxo, não é um evento, não é nada típico e nem excepcional. Sou apenas eu e você cumprindo uma função que faz parte daquilo que eu sou essencialmente. Então levante a tua mão mais alto que você puder, porque esse não é um episódio, não é nada extraordinário. A sarça pegava fogo e não se consumia, isso era algo extraordinário. Agora candeia não, candeia pegar fogo é a coisa mais normal do mundo. Então não se assuste se alguém do seu lado começar a incendiar, porque isso é só ele fazendo o que Deus chamou ele para. Quantos podem levantar as mãos na noite desse dia? Eu não vim pregar que você seja nada além daquilo que Deus te chamou para ser. Pegar fogo é natural para quem sabe que nasceu para isso. É natural. Não é um espetáculo de exibicionismo, é natural. Eu não faço isso para aparecer, é natural. Eu não faço isso para provocar ciúmes na congregação, é natural. Eu não pego fogo para poder ter luzes sobre mim, é natural. Eu não pego fogo para incomodar pessoas perto de mim, é natural. Eu não pego fogo para poder ser visto assim ou assado pelo meu líder, não, é natural. Essa é uma movimentação natural. Mas quem não quer ser aceso sempre enxergará quem quer como alguém que quer aparecer, quer se destacar, quer chamar atenção. Agora escute duas coisas que eu tenho para lhe dizer. A primeira, você não pega fogo para aparecer. Segunda, é verdade que por pegar fogo acaba aparecendo. Aleluia! Aparecer não é a minha motivação, mas todo incendiado inevitavelmente aparece. Não é por isso que você busca a presença de Deus.
Você não busca a presença de Deus para aparecer, mas eu nunca vi alguém cheio de Deus que não apareça. Não é para aparecer que você busca, mas inevitavelmente por buscar você aparece. A notoriedade não é aquilo que me move, mas é o resultado inevitável de quem decidiu viver aceso. Então levanta a tua mão mais alto que você puder, descansa teu coração com os opositores da chama, com os questionadores da chama. Descansa o teu coração com quem critica, aponta e não entende, e simplesmente continue a queimar todo santo dia na presença do teu Deus. Quantos dizem glória a Deus na noite desse dia? Você decidiu, sem querer, viver uma vida espiritualmente apática, só porque ser aceso dá trabalho. Você não pode permitir-se viver uma vida espiritualmente apática, só porque ser aceso lhe trouxe alguns problemas. Você não pode viver espiritualmente apático, espiritualmente morno. Você não pode viver uma vida opaca, acinzentada, só porque alguém está achando que você está dando um ambiente de rivalidade. Não. Você não pode se orientar por isso. Você não pode permitir baixar a régua por conta de quem está optando pela mediocridade. Quem quiser ser espiritualmente medíocre, que seja, mas você não pode baixar a régua por causa disso. Se você quer mais de Deus, busque mais. Se você quer mais conhecimento, busque mais. Se quer sabedoria, peça que Ele dá. Deixa eu te falar uma coisa. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que desistiram. Elas desistiram. Elas podem até não ter dito isso com a boca, mas elas desistiram de viver uma vida cheia do Espírito. Elas desistiram de buscar o fogo de Deus por conta dessas coisas, destas pessoas que enxergam rivalidade onde não há, que pensam que tudo se trata de uma corrida por quem sabe mais, uma corrida entre os que mais sabem, entre os que mais têm, entre os mais poderosos, entre os mais espirituais, quando na realidade a grande maioria de nós não está fazendo competição alguma, só estamos fluindo. Preste atenção, porque você precisa evitar retrair-se espiritualmente, retrair-se devocionalmente, por causa da mente doente de algumas pessoas. Sempre haverá um Judas para dizer: é um exagero esse nível de adoração. Sempre haverá. Quando Abel preparou uma oferta para o Senhor, quem está me ouvindo, diga amém. Quando Abel preparou a oferta para o Senhor, alguém aqui leu na Bíblia que enquanto Abel preparava aquela oferta, ele dizia consigo: hoje eu vou deixar Caim, meu irmão, sem graça. Hoje eu vou fazer uma oferta que eu vou expor a fraqueza e a mediocridade do meu irmão. Alguém leu isso aí na Bíblia? Tudo que Abel decidiu ofertar, ele ofertou pensando em Deus e não pensando em Caim. Os olhos de Abel estavam no Senhor e não numa suposta rivalidade com o seu irmão. Só que Caim interpretou tudo do jeito errado. Caim viu rivalidade onde Abel só via fluir. Caim viu rivalidade onde Abel só estava sendo espontâneo. Agora veja como é lindo, porque quando Caim chega na presença do Senhor, o Senhor diz para ele: Caim, teu irmão esteve aqui e ele ofertou exuberantemente, mas se tu bem fizeres, não haverá também aceitação para ti? Você nunca parou para pensar no que Deus disse para Caim? Eu vou trocar e colocar em palavras bem simples. O Senhor disse assim: Caim, seu irmão esteve aqui e jogou a régua da oferta lá em cima, mas se você quiser, você pode ser bom também.
O Senhor disse para ele: teu irmão jogou a régua em cima, mas você também pode ofertar nesse nível. Só que qual foi a escolha de Caim? Pergunte qual? Quebrar a régua em vez de tentar alcançá-la. Quando Caim decide matar Abel, a decisão de Caim é quebrar uma régua que ele não tinha coragem de tentar alcançar. A maioria das perseguições que existem se baseiam nisso. Quando eu não tenho coragem de alcançar um nível, eu vou lá e tento quebrar a régua. Mas Deus me trouxe para dizer uma coisa. Pegue na mão de alguém agora, é a primeira vez que eu te peço isso. Dá uma acordada nele agora e diga: não baixe o nível, não baixe o nível, não baixe o nível. Deus te chamou para estabelecer níveis de excelência. Onde você for, na oferta, na adoração, na exposição bíblica, no clamor, no teu trabalho, tudo que você colocar a tua mão, seja excelente. A igreja não está aqui para ser medíocre. A igreja está nesse mundo para colocar a régua para cima. Aleluia. Não ser aceso para uma candeia é uma disfunção. Uma candeia apagada só tem um endereço. Pergunte qual? Muito fraco, pergunte qual? Ela vai ser colocada ali de repente na estante. E se ela for colocada na estante, ela passará a ser um objeto de decoração, quando na verdade ela nunca foi chamada para decorar coisa alguma. Se ela for colocada na estante, ela terá se tornado um objeto que compõe o ambiente. Diga comigo, compõe. Mas ela nunca foi chamada para compor o ambiente, ela foi chamada para expor o ambiente. Deus me trouxe hoje aqui para chamar a tua atenção, para pegar na tua orelha e para dizer para você que tem muitos ambientes que você está compondo, e não era para estar compondo, era para estar expondo. Você se tornou mais um em lugares que você deveria revelar que tipo de lugar é. Você se tornou a composição de um ambiente que Deus tinha te chamado para expô-lo, mas você perdeu a coragem de expor, e está compondo, sendo só mais um em um lugar que você deveria fazer a diferença. Quem tiver coragem para dizer um glória a Deus, um aleluia, é uma hora boa. Jesus está dizendo o jeito errado. Olha aí o jeito errado. Qual é o jeito errado? Cobrir com um vaso. Repete comigo, o jeito errado. Muito fraco, o jeito errado de tratar a candeia é cobri-la com um vaso. Ler a palavra vaso saindo da boca de Jesus é muito especial, até porque eu sou pentecostal. Tem mais alguém aqui? Olha, 17 pessoas, muito bom. Tem mais algum pentecostal aqui? E apóstolo, para pentecostal, vaso é quase pronome de tratamento. Ô vaso, aí o vaso, né? Vaso para a gente é coisa muito séria. A gente chama um ao outro de vaso. Vaso para nós comunica imediatamente alguém que serve, alguém que é instrumento, sim ou não? Alguém que é canal, sim ou não? Então, para mim é profundamente desapontador olhar e ver que Jesus está dizendo que o vaso não pode ser colocado em cima da candeia. Jesus está dizendo que um vaso colocado em cima de uma candeia é um contrassenso, é a forma completamente equivocada de se lidar com ela. E aí não é difícil entender, porque se a candeia está acesa aqui, digamos que o microfone é a candeia acesa, e se eu pego um vaso e cubro a candeia com um vaso, o que vai acontecer? O oxigênio não vai mais circular aqui dentro, aonde a candeia está acesa. E se você não for comer merenda na hora dessa aula, você deve se lembrar que o fogo precisa de um elemento químico básico para sobreviver. Qual é o elemento? Oxigênio. Se não tiver oxigênio, não tem fogo. O que Jesus está falando? Se o vaso cobrir a candeia, o oxigênio dela é cortado.
Se não circular oxigênio, a chama não sobrevive, ela tem que respirar. Só que é lindo perceber que Jesus podia ter se usado de outros recipientes, mas ele decidiu usar o recipiente que a gente gosta tanto, o vaso. E aí eu comecei a pensar, por que cargas d'água, um vaso, que eu tenho tanto apreço e me comunica tanta coisa boa, por que cargas d'água, um vaso estaria envolvido no assassinato de uma chama? Porque se o vaso cobri-la, ela morre, isso é assassinato. Porque seria interessante a um vaso apagar uma chama? E agora que eu tenho algo de Deus para dizer para você nesta noite aqui. É absolutamente lamentável, mas a realidade é que você não tem ideia de quantos vasos que, por estarem vazios, se tornaram inimigos de novas chamas. Porque só existe uma maneira de um vaso cobrir a candeia. Ele tem que estar. Pega a mãozinha de alguém que está do teu lado, dá uma acordada nele e diga: vaso vazio só serve para perseguir candeia. Vaso vazio só serve para matar chamas que o Senhor está acendendo. Eu tenho uma palavra para entregar para alguns vasos de Deus essa noite aqui. Mantenha-se aceso, mantenha-se ocupado, mantenha-se ligado, mantenha-se útil, porque vasos que vivem de passado e não tem mais nada do Espírito acabam sendo recrutados para apagar chamas que o Espírito está levantando. Mas eu me nego a ser recrutado para apagador de candeia. Eu sou vaso cheio. É uma vergonha tanta gente que já foi tão usada por Deus, nessa cidade, nesse estado, nesse país, na minha cidade também, no meu estado também, tanto vaso que já foi tão usado por Deus, mas não se preocupou em manter-se cheio, e por estar vazio agora, é recrutado para todo tipo de estratagema, tornou-se crítico do que Deus está fazendo, papel, caneta na mão e memórias do que já foi um dia, e aí toma crítica para todo lado, bate na parede preta, bate na parede branca, bate na parede azul. Vai ser cheio de Deus de novo, rapaz. Para de perseguir a chama. Um papelão. Gente subiu o púlpito, pegar o microfone, gente que já foi usada tremendamente por Deus nessa nação, para pegar púlpito, para ficar perseguindo igreja de parede preta, igreja que usa tambor, pelo amor de Deus, vai caçar uma oração para você, um círculo de oração, um propósito de jejum. Tem coisa mais importante para nos levantarmos nesse tempo do que contra cor de parede, ou se é latão, se é sabe lá Deus o que. O nosso compromisso, a nossa luta não é contra carne, nem sangue, nem parede preta, nem branca, mas é contra os principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Então levante a tua mão e vai sendo cheio do Espírito. Tem que manter-se cheio. Tem que manter-se cheio. Porque se você não se mantiver cheio, você vai se tornar crítico de outras chamas. Se você não se manter-se cheio, você vai sufocar movimentos que são de Deus. Se você não manter-se cheio, você vai começar a se insurgir contra movimentos que o Senhor está levantando e ondas que foram provocadas pelo Espírito Santo. Eu nunca vi alguém cheio se ocupar de jovens chamas. Eu nunca vi um vaso cheio perder tempo
tempo com o que não presta. Quanto mais cheio você está, mais ocupado você está. Eu estou ocupado demais. Eu estou ocupado demais para perseguir o que Deus está fazendo. Quem também anda ocupado demais, levante a mão, dê um grito de vitória na noite desse dia. Eu estou muito ocupado. Jesus está falando, não pode cobrir. Se cobrir a chama com o vaso, se o vaso que tornou-se vazio ocupar-se de cobrir a chama, de asfixiá-la, ele vai matá-la. E o Senhor me trouxe aqui para dizer, e eu vou cobrar dele. Eu vou cobrar dele. Eu vou cobrar dele ter perseguido um fogo que eu acendi. Eu vou cobrar dele. Eu vou cobrar dele ter se insurgido contra a gente, que quem chamou fui eu, ter asfixiado ministérios, asfixiado profetas, asfixiado pessoas em prol de um conservadorismo, de uma memória do que já foi. Eu vou cobrar desse vaso, porque o oxigênio não pode ser cortado. Pastor, aonde o senhor quer chegar? No momento onde você respira bem fundo. Tem coragem? Respira. Porque Deus me trouxe hoje aqui para dizer, muita coisa tem tentado asfixiar você. Muita coisa tem tentado sobrecarregar você, sobrepor-se sobre você. E você entrou aqui nessa noite com a sua chama prestes a ser apagada, mas aquele de quem as escrituras dizem que ele não deixa apagar o pavio que fuma, ele está presente essa noite aqui, aquele que usa de misericórdia para com quem desejar usar de misericórdia. Ele me trouxe para dizer tarefas, ele me trouxe para dizer problemas andaram asfixiando a sua chama, e ela entrou aqui hoje à noite empobrecida, diminuída, mas eu que fiz um som como de um vento veemente soprar no cenáculo de Atos 2, eu vou fazer o oxigênio circular nessa casa. Eu vou remover todo tampão, vou remover todo impedimento sobre a tua cabeça, e tu vai respirar, e o fogo vai pegar de novo, o fogo vai pegar de novo, o fogo vai pegar de novo. Não é assim. Não pode cobrir com o vaso, vai matar a chama, vai cortar o oxigênio. Tampouco se deve, após acendê-la, colocá-la debaixo da cama. Não. Jesus está dizendo, não é assim que se faz. Esse não é o jeito certo. Não se pode pegar uma candeia acesa e alocá-la debaixo da cama. No lugar dela não é ali, o lugar dela é no velador, porque aí todo mundo que entrar na casa vai ver a luz. Mas se for colocado debaixo da cama, a luz será dada a um espaço muito restrito, e eu não quero que a luz dela seja apenas para um pequeno espaço. Eu quero que a luz dela projete-se, amplie-se por toda a casa. Eu achei maravilhoso perceber o exemplo que Jesus usou, porque ele poderia ter falado de outros ambientes confinados, ele poderia ter falado sobre colocar dentro de um armário, ele poderia ter falado sobre colocar debaixo de uma cadeira, mas ele falou sobre colocar debaixo da cama. Ele mencionou uma possibilidade que não deve ser tomada. Qual possibilidade? Pegar a candeia acesa e, em vez de colocá-la no velador, colocá-la embaixo da cama. Pastor Eduardo, mas até agora nós estávamos falando de coisas muito ameaçadoras. O senhor estava falando agora sobre a possibilidade de apagar a chama. Isso sim é um problema.
O Senhor estava falando agora sobre asfixiar o fogo, e isso sim é um problema. Pastor Eduardo, eu vejo que o problema real é se o fogo apagar. O problema real é se a chama morrer. Mas se ela for colocada debaixo da cama, ela não morre, é verdade. Mas se a candeia for colocada debaixo da cama, o fogo não vai apagar, é verdade. Pastor Eduardo, se a candeia for colocada debaixo da cama, a chama não vai morrer, é verdade. Ela vai queimar, diga comigo, vai queimar. Muito fraco, diga, vai queimar. Mas vai queimar no lugar errado. E o que você não entendeu, mas vai entender agora, é que tão ruim quanto uma chama que morre, é uma chama que está viva, só que queimando no lugar errado. Quando o adversário não consegue matar a chama, ele parte para um segundo plano, que é tão ruim quanto o primeiro. Deixa o fogo vivo, mas faz o fogo queimar pelo propósito errado. Deixa o fogo vivo, mas aloca o fogo no lugar errado, posiciona ele no lugar errado. A candeia morta é inútil, o fogo vivo, mas fora do lugar, é inútil do mesmo jeito. Olha para mim, se o fogo que há em você apagar, você tornou-se uma candeia inútil. Mas se o fogo que há em você estiver aceso, mas você estiver no lugar errado, você continua inútil. Tua única utilidade é estar aceso e queimando no lugar certo. Levanta a tua mão mais alto que você puder, porque o adversário tende a tentar nos enganar, nos fazendo propostas para queimar no lugar errado, exercer ministério no lugar errado, exercer dom no lugar errado, exercer talento no lugar errado. Ele não tira a tua voz, mas te faz cantar no lugar errado. Você não perde o dom, mas exerce o dom no lugar errado. E Deus me trouxe para dizer: eu não quero só te ver queimar, eu quero te ver queimar no lugar que eu te mandei queimar. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que estão em pleno exercício do seu dom agora, só que estão exercendo o seu dom no lugar errado. Porque a minha Bíblia diz que o Senhor dá dons sem arrependimento. A minha Bíblia diz que o Senhor Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Todo o dom que o homem tem foi um presente de Deus, e Deus os dá sem arrependimento. É por isso que tem fogo de dom que está sendo queimado, só que está no lugar errado, nos palcos errados, nos altares errados, para os fins errados, propósitos errados, palanques errados, pessoas erradas, bandeiras erradas, ideologias erradas, filosofias erradas. E o Senhor me trouxe para dizer: cada gota do teu sangue, cada litro d'água que tem dentro de você, cada nota musical que você é capaz de liberar, cada acorde que você sabe fazer, cada som da tua voz, eu te dei para que tu queime nos meus altares. Oh, se alguém está entendendo isso, levante a mão no terceiro andar, abra sua boca e por alguns segundos bendiga o nome do Senhor. Sabe por que muitas candeias estão no lugar errado? Sabe por que muitas pessoas estão exercendo o dom no lugar errado, exercendo o talento no lugar errado, exercendo o ministério no lugar errado? Sabe por que muitos sacerdotes estão oficiando no lugar errado? Sabe? Porque eu penso que alguém os abordou. Eu já começo a encerrar. Colocou a mão no ombro deles, fez eles olharem para o velador e disse assim: é muito longe, é muito difícil de chegar. Esse lugar que você andou perseguindo, sonhando, desejando, é muito longe, é muito difícil. E olha, aí vem aquela parte, né, que a pessoa parece muito piedosa. Olha, eu já vi muita gente frustrada no ministério porque ficou querendo velador.
Eu já vi muita gente frustrada nas suas carreiras profissionais, porque ficou querendo velador. Rapaz, você está sendo ambicioso demais. Você tá querendo dar um passo maior do que as pernas. Não. Velador não é ambição desmedida. Velador é uma ambição justa. Eu querer o velador, não há nada de indigno, porque quando Deus fez o velador, Ele fez pensando na candeia, e quando Ele fez a candeia, Ele fez pensando no velador. Mas quem pensa pequeno, e quem é pequeno, quer imprimir sobre você a pequenez e o encurtamento dos teus sonhos, dizendo que você está sendo ambicioso demais, quer dar um passo maior do que as pernas, porque eles não tiveram coragem de perseguir seus sonhos, são frustrados, desistentes, que querem fazer escola de desertores. Mas a mim não, nem a você, porque eu não quero nem 1 centímetro além do que Deus me deu, mas também não me contento com nem 1 centímetro aquém do que Ele me prometeu. Então, como o velador é muito longe e muito difícil de chegar, eis aqui uma solução, um lugarzinho bacana, onde você vai poder brilhar, onde você vai poder exercer seu dom, seu talento. É muito mais perto. Olha o velador longe, mas ali debaixo da cama, pertinho. Olha o trabalho que dá escalar para chegar no lugar alto do velador. Debaixo da cama é mais fácil. E aí nós começamos a ser convencidos a aceitar outros lugares, outras posições, a começar a picotar o nosso sonho, a começar a recortar os nossos objetivos e a duvidar daquelas promessas antigas que o Senhor nos entregou, e começar a reconfigurar, a editar os nossos projetos. E o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer: como você ousa querer editar um plano que quem concebeu fui eu, quem te entregou essa promessa fui eu, quem disse que você chegaria lá fui eu, e eu me responsabilizo por aquilo que eu disse. Eu velo pela minha palavra. Essa noite Deus me trouxe aqui para dizer: lembra-te das promessas que o Senhor te fez, as mais loucas, as mais descabidas, as mais improváveis, porque Ele me trouxe para te lembrar: eu sou fiel para cumpri-las. Aceite esse contrato, assine esse contrato, vá lá para debaixo da cama, aonde há menos concorrência, aonde há menos adversários, onde você vai ter que lutar menos, chorar menos, orar menos, se preparar menos. Brilhe lá debaixo da cama, aonde ninguém se levantará contra você. É verdade. Se você for para debaixo da cama, sua vida será quieta e sossegada, mas medíocre. Quieta e sossegada, mas encurtada, porque quando a chama começar a brilhar, você vai perceber que o teto da cama é muito baixo, não tem para onde ir, não tem para onde expandir, e você vai ficar cheio de potencial, sem ter para onde expandir, cheio de dom, sem ter para onde expandir. Sabe por quê? Porque aceitou uma proposta qualquer, porque teve medo de continuar acreditando na dimensão do que Deus prometeu para você. Mas no que depender de mim, essa noite aqui, eu vou ser voz e boca de Deus para te dizer: não encurta os teus sonhos, não apequena os teus projetos. Se é velador, então tem que seja com lágrimas e com sangue. Não para de acreditar enquanto Deus não te colocar no lugar que Ele te prometeu. Você já parou para pensar por que criança gosta de cubículo? Por que as crianças, hoje em dia está tudo mudado, nem sei mais, mas em geral as crianças sempre gostavam de cubículo, né? Debaixo da cama, dentro do armário, casa da árvore, casa de boneca. Por quê? Por que os lugares pequenos sempre parecem tão convidativos para as crianças? Pergunte por quê?
porque é o jeito delas se sentirem grandes. Se uma criança, um menino está dentro de uma casa na árvore, perceba a relação dimensional que ele tem. Ele é grande. Para a casa normal, ele é pequeno, mas na casa da árvore, ele é grande, ele é dominador. A criança gosta do cubículo, porque o cubículo faz com que ela se sinta. Você entendeu? Por que os cubículos atraem os pequenos? Para eles se sentirem grandes. E aí a candeia, que ainda está com a chama pequenininha, vai para debaixo da cama, para o cubículo, e ela começa a achar aquilo fantástico, como a criança que vai para a casa da árvore, porque na dimensão do tamanho que a chama tem, tá bom demais. Só que quando o fogo começa a pegar, ela descobre uma coisa que Deus me trouxe para te dizer: não se decide o lugar que você vai ficar com base no tamanho que você tem agora, porque você ainda está crescendo. É cedo demais para aceitar pouca coisa. Se você ainda está crescendo, é cedo demais para aceitar um cubículo. Se o seu ministério ainda tem projeção de crescer, se você tiver coragem, levanta a tua mão agora, porque eu profetizo que tu não vais aceitar nenhum tipo de cubículo espiritual que apequena teu ministério, apoca a tua chamada. Eu quero estar no velador que tem poder de difundir o que Deus colocou dentro da minha alma. Uma pergunta e eu encerro aqui. Uma pergunta. Quem aqui costumava frequentar quando criança a casa de um parente que tinha uma piscina, e essa piscina parecia para você enorme, mas anos depois, quando adulto, você voltou a essa casa e percebeu que era uma piscininha de 1000 litros? Quem aqui já voltou num lugar que costumava frequentar? Não precisa ser piscina, pode ser a casa de um parente que parecia um casarão quando você era pequenininho. Aí você volta lá e de repente fala: nossa, que parecia tão grande. A casa diminuiu? A piscina diminuiu? O que mudou? Vamos de novo. A casa diminuiu? A piscina diminuiu? O que mudou? Dá uma olhadinha para o seu vizinho e diga: você está crescendo ainda, rapaz. Não é hora de decidir muita coisa ainda não. Vai ter coisa que vai parecer grande para você agora, mas você ainda está crescendo. Não se apega a isso ainda não. Deixa Deus revelar tudo que Ele tem na tua vida ainda, porque só o velador tem a capacidade de acomodar teu ministério, receber teu talento, acomodar tua vida profissional e expandir tudo que você tem para o louvor da glória de Deus. Quem está aí pode dizer glória a Deus essa noite? Aleluia! Agora, já que a gente está falando de criança, eu vou usar um exemplo que você provavelmente, como pai, já deva ter passado por algo parecido, ou se não como pai, passou como filho. Sabe qual? Se a criança escolhe algum tipo de cubículo para ficar, o pai vai deixar ela ficar ali dentro o tempo que ela quiser, sim ou não? De repente, se a menina desejar morar na casa de boneca, você vai deixar, minha irmã? E se o rapaz, o menininho, desejar ficar dentro da casa da árvore, você vai deixar ele morar lá, meu irmão? Porque para ele aquele espaço está bom. Só que você sabe que há coisas maiores. Para ele aquele espaço está contento, mas você sabe que existe um mundo de possibilidades melhores esperando ele. Então eu vou te dizer o que vai acontecer. Ele vai espernear, vai chorar, vai abrir a boca, vai fazer um escarcéu, mas você vai chamar ele, vai puxar para ele tomar banho, para ele comer, para ele ir para a escola, sim ou não? Se ele se negar de sair, você vai puxar ele, vai ou não vai puxar? Vai puxar pelo braço, vai puxar pelo paletó, não, paletó não veste ainda, né? Vai puxar pela perna,
perna pela bermuda, vai ou não vai? Não, pastor, eu vou deixar meu filhinho lá. Não vai não. Você não vai se acostumar jamais em ver quem você ama decidir ficar num cubículo. Então aí vai a notícia que Deus mandou eu te dizer. Você, eu também, somos essa criança que está acostumada com esse lugar, espiritualmente pequeno, devocionalmente pequeno, ministerialmente pequeno, mas o Senhor me diz, eu sou o pai que vai chegar na beira da casa de boneca, vai chegar na beira da casa da árvore e vai te catar por onde der, se for pelo pé, se for pelo paletó, se for pelo ombro, se for pelo cabelo, vai te catar, porque aí nesse espaço de cubículo, você não fica. Deus me trouxe para dizer, você pode estar acostumado, pode estar confortável, mas eu sei as promessas que eu te fiz, e eu vou arrancar você daí hoje, nem que seja te arrastando pelo pé, eu vou te tirar daí. Essa noite não termina com você nesse lugar que te colocaram e te convenceram que era o que você merecia. Essa noite de conferência não termina com você aí dentro desse espaço acomodado, dentro dessa rede com essa água de coco na mão, sem perceber que você recortou teus sonhos, editou as promessas de Deus, e Ele me trouxe para dizer, eu não estou acostumado e nunca vou me acostumar a ver você aí. Eu vou tirar essa candeia de debaixo da cama e vou colocá-la no velador. Se alguém acredita no que eu estou dizendo, vá ficando de pé do seu lugar agora, vá se erguendo dessa cadeira, de preferência com glória a Deus na boca, os 5 aleluia, aleluia. Quando, repete comigo, quando, horrível, vai de novo, quando a candeia chegar no velador, olha para o seu vizinho e diga, aí sim. Aí sim. Só o velador tem a capacidade de projetar, de fundir a chama da candeia. Agora é importantíssimo compreender uma última coisa. O que aconteceu primeiro na história que Jesus contou? Primeiro a candeia foi acesa ou primeiro ela foi colocada no velador? O que aconteceu primeiro? O que aconteceu primeiro? Ah, tá. Então, se ela foi acesa primeiro, significa que quando ela foi colocada no velador, ela já estava. Então o velador acende? O velador acende? O velador recebe quem já está? O velador acende? O velador projeta uma chama que já está? Você tem que entender. Pastor, mas por que eu tenho que entender isso? Porque você não tem ideia da quantidade de pessoas que estão esperando chegar para então serem acesas. E o Senhor disse não, se você não for aceso agora, nem chegar você chega. Então você é aceso primeiro e chega no velador depois, porque a posição não tem o poder de acender. A posição só mostra para mais gente uma chama que você já tinha desde o início. Alguém equivocadamente olha para uma candeia num velador e diz assim, mas também naquela posição ali é fácil. Se eu tivesse aquele cargo eu também brilhava desse jeito. Se eu tivesse tantos seguidores na rede social também. Ô seu bobão, deixa eu falar um negócio para você. Velador não acende ninguém. A posição não incendeia ninguém. A posição só faz mais gente ver a candeia que já estava acesa, ó. Você está pensando que o velador acende? Candeias são acesas em noites como essa aqui. O que você vai ver daqui a 5, 10 anos é só a projeção de uma chama que Deus acendeu numa noite como essa aqui. Segura a mão de alguém que está do teu lado agora. Não deixa ele fugir.
Não deixa ele ir embora agora, porque todas as pessoas que você olha em altas posições não foram acesas pelas posições que estão. Elas foram acesas em conferências como essa, reuniões como essas. Elas não foram acesas nos púlpitos, elas foram acesas aí e depois chegaram já acesas nos púlpitos. O bonito cartaz que você viu, que pela bondade e misericórdia do Senhor tinha uma foto minha lá, não está composto por pessoas que o cartaz acendeu, não. O cartaz é o velador que só está mostrando para você uma chama que o Senhor acendeu na minha vida desde 11 anos de idade. Então escute, a posição não acende, a posição só mostra para mais gente um fogo que já estava dentro de mim. Levanta a tua mão junto com a mão do teu vizinho agora. Em nome de Jesus eu declaro sobre a tua vida: candeia de Deus seja aceso na noite desta quinta-feira, para a glória do nome daquele que te chamou, para a glória do nome daquele que te salvou. Vai brilhar, vai ser incendiado, que saia pelas ruas de Vitória da Conquista um exército de candeias a ser. Ninguém vai apagar, ninguém vai apagar, ninguém vai apagar, ninguém vai apagar, ninguém vai apagar. Reba calabara shandare merementere vasai ele maracala sore macantoro moshi cantaramai erebe promana saraba calamancho coleboroche eremi calamanara masai. Todo sentimento de peque, pastor, não é para mim, é para você sim. O fogo de Deus é para você, a glória de Deus é para você, a nuvem da glória de Deus está aqui, o convite está aberto. Se quiser, entra. Se quiser, recebe. Se quiser, entra. Se quiser, recebe. Oh, aleluia. Toda mordaça da tua boca está caindo por terra hoje, toda asfixia espiritual. As janelas dos céus estão abertas, o vento de Deus está correndo aqui. Respira outra vez, abra a tua boca e outra vez fala em línguas estranhas. Abra os teus olhos e outra vez tenha visões de Deus. Abra a tua boca e profetiza como antes tu profetizavas. O Senhor te renova agora. Desperta o dom que há em ti, desperta o dom que há em ti. Eu estou gostando de ver que esse povo não precisa de banda, não precisa de músico, não precisa de som nenhum para entrar na nuvem da glória de Deus. Aleluia. Alguém ainda está esperando a banda? Não vai ter banda não, é eu, você e o Espírito Santo, e quem quiser cheio. Agora baixa a nuvem da tua glória aqui, meu Jesus. Baixa a nuvem da tua glória aqui. Recasho remaramanchi lemo yoshenere kalemarama calabasha eu não me aço jorgelebia naswi. Aleluia. Nai chomanai. É assim que é bom. É desse jeitinho que é ferida a nossa espiritualidade, sem o recurso emocional da música. É assim que Jesus mede o nosso fio de ligação com Ele. Eu estou gostando, aleluia. É marracheia.
Beremi come assai, choma. Sai daqui para viver o último trimestre de 2024 mais aceso do que jamais você foi até hoje na sua vida. Ambientes começarão a ser expostos quando você chegar. Vai ter gente que vai se mudar de perto de você, porque não vai suportar o peso de que prefaçarabacanchaia. Vai ter caminhão de mudança que você vai começar a ver na tua rua, porque a tua presença começará a ser insuportável a quem tem pacto com as trevas. Vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando. Oh, mãos erguidas, mais um brado de aleluia, mais um grito de glória a Deus. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amém. Aleluia.